tá no stream.
Beleza? Estamos no ar. Ok, pessoal, boa noite. Eu sou Miro Veloso. Você está no seu podcast Mentalize. Hoje, tendo a grande honra da presença dele, né, cumprindo o seu segundo mandato, o vereador mais conhecido como Saulo da Distribuidora. Felicidade muito grande. Este podcast de hoje tem o patrocínio de Igor Madeira e o patrocínio do supermercado Oba Oba e da Casa das Gôndolas em Porto Seguro. Já se encontra presente nos nossos estúdios o nosso vereador Saulo. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de Saulo aqui conosco, certo? Por ter aceitado este convite. Não foi fácil trazer Saulo aqui, certo? Saulo que tinha uma fama de uma pessoa inibida, certo? Calado, né? Que não falava muito. Mas essa semana que se passou, Saulo mostrou que não é nada disso. Que quando futuca ele, que quando deixa ele nervoso ou chateado, existe um outro Saulo dentro dele. Está conosco o vereador Saulo da Distribuidora. Saulo, boa noite. Um prazer muito grande ter você aqui nos estúdios do nosso podcast Mentalize. Seja bem-vindo. Boa noite, Miro. Boa noite a todos que nos acompanham no podcast aí, Mentalize. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus. Eu sempre falo o seguinte: sem Deus não conseguimos chegar a lugar nenhum, né? E sempre agradecendo a Deus. Sou grato por tudo que Deus tem feito na minha vida. E agradecer a você abrir as portas, né, para que possamos estar aqui hoje, né, levando esse bate-papo, né? E quero agradecer aqui, aproveitar a oportunidade, né? Agradecer aos 1.284 votos que tivemos no município de Porto Seguro, né? Desses 1.284, 749 foram aqui em Trancoso, né? É isso aí. Ok. Então tá aí, né? Iniciando a nossa live, Saulo trazendo, não é, o resultado que lhe deu um segundo mandato, 1.284 votos. É voto pra caramba. Saulo, primeira pergunta que eu quero fazer para você. Saulo, conhecido como Saulo da Distribuidora, no seu melhor momento, não é, comercial, no seu melhor momento como empresário, de repente nasce uma candidatura e aparece o nome de Saulo da Distribuidora como candidato a vereador, sendo muito verdadeiro com você. Quando eu ouvi dizer, eu digo, rapaz, não vai para lugar nenhum, não. Primeiro porque Saulo era muito tímido, muito calado, certo? Ali dentro da distribuidora e tal, e não via Saulo com esse perfil político. O que foi que fez, quem foi que lhe convenceu, o que se passou na sua cabeça para se tornar um candidato a vereador em Porto Seguro? Ô Miro, desde que cheguei em Trancoso, né, cheguei aqui, vim de tabela, né, abri minha primeira empresa, era menor de idade, e aí abri, acho que fiquei 3 anos de tabela com a empresa aberta, quebrei, fali e vim morar em Trancoso. E aqui, tentei abrir novamente, trabalhava entregando gás e às vezes de segurança, às vezes de mototáxi, né? E aí depois fechei aqui, fiquei só trabalhando em mototáxi, trabalhei acho que 9 anos de mototáxi. Já trabalhou de mototáxi aqui também? Já trabalhei uns 9 anos de mototáxi. Nesse período eu trabalhava de mototáxi, trabalhava transporte escolar e trabalhava quando abriu ali o condomínio da Pororoca, ali o condomínio dos artistas, né? Sim. Levava ali os peões, levava e trazia os trabalhadores. Certo. E aí era loucura, né? E aí a gente começamos a enxergar alguns problemas, algumas necessidades. E isso aí foi fluindo. Depois abri a distribuidora novamente, né? Deus me abençoou, abri a distribuidora novamente. E a gente sempre fez um trabalho social, sempre ajudamos as pessoas, né? Quando precisa, não somos divulgar isso. E as pessoas sempre, Saulo, por que você não sai candidato, que você sai vereador, né? Tenta nos ajudar, tenta ajudar o município, a cidade onde você mora, o município onde você mora. E aí isso foi nos criando assim, uma expectativa, né? E eu, a princípio, eu não queria, porque eu não era político, né? Aí apoiei Martins uma vez, né? Certo. Já fui a liderança de Martins. Sargento Martins. E não tinha interesse de ser candidato, nunca passou pela cabeça nesse período de ser candidato, né? Mas aí as coisas foram assim acontecendo
E aí, quando eu vi, já estava já no meio já da coisa, eu falei, poxa, eu moro em Trancoso, se refiz aqui, consegui, estou conseguindo reconquistar a minha vida, conseguindo os meus objetivos aqui em Trancoso. O que eu posso fazer de melhor para o lugar onde eu moro, onde eu tenho minha filha, onde eu tenho a minha filha, onde eu tenho a minha empresa, onde eu tenho os meus negócios. O que eu posso fazer de melhor para esse lugar? Aí foi esse foi o desejo, aquela coisa assim que... Sim. Né? E os amigos em cima, rapaz, bora. A primeira coisa que a gente vê, Saulo, é que, na verdade, tem muita gente que se candidata a vereador, primeiro porque o salário é bom, né? A gente não está aqui para mentir. O salário é bom. E tem gente que vai só pelo salário. Tem gente que vai porque precisa daquele salário, mas você não precisava daquele salário, você não precisava daquele cargo. E você mostra nessa noite que a sua motivação maior, certo, foram estas necessidades do distrito e o incentivo de amigos. Sim. É como eu te falei, né? Nós moramos em Trancoso. Sim. Eu quero o melhor para onde eu moro, né? Eu quero lutar pelo lugar onde eu moro. E como eu te falei, minha família está aqui. Então, assim, a gente precisa deixar um legado, a gente precisa fazer um trabalho que melhore realmente esse lugar. Entendeu? Então foi isso que motivou essa vinda minha como candidato no primeiro momento. Você é nativo daqui, Saulo? Não, sou nativo de Itabela. De Itabela. Isso. Certo. Seus pais? De Itabela. Certo. Quem são seus pais? Manuel Barbosa de Almeida. Sim. E Creuza Maria de Jesus. Estão vivos? Graças a Deus. Estão lhe assistindo? Provavelmente sim. Minha mãe sim, meu pai não sei. Beleza. Saulo, como é que foi a experiência do primeiro mandato seu? Conta aí pra nós. Saulo ganha as eleições, se assenta naquela cadeira acolchoada, bonita. Eu sentei lá uma vez, mas me deu uma vontade de ficar naquele lugar, mas não deu, né? Foi uma lapada da rua. Mas fala aí, como é que foi quando você... Abriram-se as urnas e Saulo é o vereador de Porto Seguro? Foi uma felicidade muito grande naquele momento, né? Porque, como eu te falei, né? Nós colocamos o nome e tal, e foi aquela coisa, amigos foi se chegando, a comunidade abraçou. E, assim, foi uma alegria muito boa, foi muito gostosa. Ser vereador do município de Porto Seguro, conhecido mundialmente. Isso. Né? É um orgulho. O berço do Brasil, né? Onde tudo começou. Então, assim, é um orgulho muito grande. Eu nunca passou isso pela minha cabeça. Sim. Né? Então, assim, foi um... Né? E aí, como sempre, agradecendo a Deus. E aí eu falei, pô, agora é pra luta. Só que, assim, como você falou, o negócio, foi uma experiência nova no início, apanhando aqui... às vezes ficando para trás de algumas coisas, sim, tentando se adaptar, tentando entender como funciona, né? Realmente passei por alguns perrengues, certo, entendeu? Os 2 primeiros anos assim foi bem só para aprendizado mesmo, né? Depois fomos começando a entender no 3º ano em diante, né? Foi chegando no 4º ano e nós fomos conhecendo melhor como é que funciona, onde é que tem que bater, qual a porta que tem que bater, onde tem que ir para as coisas realmente funcionarem, entendeu? Não é fácil, entendeu? Não foi fácil os primeiros 4 anos para a gente poder se adaptar e entender. Certo. Quando você diz, Saulo, não é fácil, algumas pessoas dizem, quando chegam lá, não é, e são criticadas e são cobradas, muitas delas dizem assim, quando a gente chega lá, a gente vê que a coisa não é como a gente pensa. Você atravessou isso então? Sim. Chegou lá e viu que o sistema é totalmente... Diferente. Primeiro são as burocracias. Um exemplo, numa empresa comum, numa empresa particular, certo, você decide para onde é que vai, o que vai ser feito. Quando você é o dono, quando você é o chefe, você direciona como vai ser. Sim. E quando você chega no público, quando você está na gestão, você começa a entender que, por mais que o prefeito ele queira fazer, tem as burocracias. Sim. As burocracias elas foram criadas para evitar vários transtornos, né? Várias situações. Mas, porém, da mesma forma, ela cria dificuldades. Certo. Entendeu? E aí você vê em pequenas coisas, às vezes, que precisa ser feita, mas tem que ter a burocracia da licitação, tem que ter tantos dias, e aí vai, entendeu? E aquilo ali, às vezes, atrapalha muita coisa no município. Entendeu? E aí você começa a entender que tem coisas que... Não é tão fácil assim. Não é tão fácil. Olha, nós estamos com ele hoje aqui, com muito orgulho, com o vereador Saulo da Distribuidora, cumprindo o seu 2º mandato, só que nesse segundo voltando com muito gás,
com muita força, com muita vontade. Algumas pessoas estão dizendo, Saulo, que esse segundo mandato seu, você está vindo com uma pegada diferente e estão dizendo que é o amor. É verdade? Como é? O que está acontecendo? Fala para mim. Ô, Miro, é de tudo. Ou você não quer tocar nesse assunto, não, você que sabe, tudo, né? É de tudo um pouco, né? A gente não combinou nada, né? Então eu pergunto mesmo, né, irmão? Fique à vontade. Me disseram que o amor tá lhe transformando, velho. De tudo um pouco, né? Vamos dizer, pouco, né? Sim. Como te falei, passamos o primeiro mandato, né? Sim. Deus nos deu mais uma vez a oportunidade, o privilégio... Sem o amor, o primeiro mandato, né? Deus nos deu a oportunidade, o privilégio de poder concorrer às eleições e ganhar novamente. Certo. E com isso, uma oportunidade nova. Certo. Entendeu, Miro? Uhum. E mais uma oportunidade para a gente olhar as coisas diferentes. Certo. Como você falou, aquele celular pacato e tal, que não falava muito, não brigava muito. Uhum. Ao contrário, agora nós não viemos para brigar, mas viemos para brigar sim. Certo. Em prol da comunidade, entendeu? Inclusive, essa era uma cobrança nas redes sociais. Por exemplo, eu quero aqui aproveitar e mandar um forte abraço ao excelente assessor seu, que se chama JR Parabólica, Júnior Parabólica, amado por muitos, odiado por muitos também. Tinha muita gente que dizia assim que, bom, quem é o vereador? É Júnior ou é Saulo? Né? Júnior tem o dom da oratória, Júnior fala bem, Júnior entrava sempre na defesa, dizendo, o vereador está cobrando, o vereador está pedindo tal. Júnior, quero mandar um abraço para você. Mas Júnior falava muito. Você aparecia muito pouco nas redes sociais, certo? Mas conta pra gente por que você falava tão pouco, não aparecia tanto, e chegou em alguns momentos das pessoas até dizer que nas próximas eleições Júnior ia lhe passar para trás. Fala pra mim. Eu vi muito isso mesmo, né? Quero aqui aproveitar a oportunidade, né? E agradecer aos meus assessores, Júnior, o Magalhães, né? Bebé, Paulo lá de Porto, Francisco, né? Não vou citar o nome de todos aqui, mas toda a nossa estrutura, todo o nosso povo que nos acompanha, que nos ajuda, nossos assessores, né? Porque às vezes o cara imagina que assessor é só aqueles 3 que a gente tem na Câmara, né? Mas a gente tem outros assessores que nos ajudam de outras formas. E todos eles contribuíram, todos eles sempre lutaram. Mas assim, Júnior, né? Sim. O que acontece? Eu não tinha muito tempo, a gente não consegue, eu particularmente, eu não consigo atender todos os grupos. Sim. E o que acontece? Júnior ficava na defensiva, né? Júnior sempre ficava ali nos grupos, ali, você pode ver ele postando que a gente estava correndo atrás e tal. E nós pecamos muito, porque eu não sou muito de estar em mídia, de estar postando. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas mais concreto para depois você ir para a mídia, ir para a rua. Sim. Então, às vezes eu me retraía em relação a isso, porque não adianta você ficar mentindo para a comunidade, não adianta você mentir para a população. Vai fazer isso, está acontecendo isso e não está acontecendo. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, a gente se retraía. Certo. Entendeu? E aí eu deixava a Júnior nessa defensiva, né, nas redes sociais, né, nos grupos, falando nos grupos, defendendo. Ele tinha esse tempo mais hábil e a assessoria justamente é isso. Certo. Né? Você toca, Saulo, num assunto importantíssimo. Muitas pessoas elas ficavam sendo enganadas, não é, com inúmeros protocolos, inúmeras propagandas, inúmeros... Tá chegando aí, vem uma surpresa aí e tal. E a gente não via isso em você. Certo? Então se destacava quem vivia dizendo tá chegando aí, certo? Enchendo os grupos de protocolo disso, protocolo daquilo, e parecia que Saulo era inerte, não fazia nada. E Júnior tinha esse papel de dizer que sim, que o vereador estava pedindo, mas eu acredito que esse cuidado que você tinha e continua tendo, esse cuidado, para mim, é um cuidado de respeito ao eleitor. Não é porque você vê muita gente aí que vendia ilusões, né? Vendia ilusões, porque quando você diz assim, está vindo o asfalto para Itacipuera, que é o sonho da minha vida, né? E esse asfalto não vem, você causa uma falsa esperança dentro do meu coração.
né? Mas nessa noite também, Saulo, eu tenho uma gratidão a você. Você mesmo sabendo de todas as pretensões que eu tinha de ser candidato a vereador, certo? Por diversas vezes, tanto em Sapirara como em Itacipuera, eu lhe fiz, né, vários pedidos e você mesmo sabendo das minhas pretensões, você me atendia. E muitas vezes era perseguido por colega seu, vereador, por gente da gestão, né, porque você me atendia. Mora este Saulo dentro de você que não é um cara que persegue, não está preocupado com os seus oponentes, é uma segurança que você tem. É isso mesmo ou é uma articulação política sua? Não, Miro, é isso mesmo. Como eu te falei, né? Na passada nós tivemos 1.426 votos, nessa 1.284. Eu ganhei com 1.204 votos. Só que eu sou vereador do município de Porto Seguro. Sim. Eu tenho que estar aqui para atender todos. Sim, né? claro. Para brigar por todos. Claro. Porto Seguro tem extensão territorial muito grande. Sei e disso. vários distritos, tem lugares que eu ainda não consegui chegar, para você ter ideia, não consegui visitar. Entendeu? Então, assim, eu tenho que estar aqui para servir todos, independente de quem votou em mim, quem não votou em mim, quem fez campanha, quem não fez campanha. Sim. Entendeu? Esse tem que ser o nosso papel. Sim. Né? Eu sou um servidor público. Sim. E sou um servidor de todos, não só de quem votou exclusivamente em mim. Isso. Olha, está conosco o vereador Saulo. Se de repente você tem alguma pergunta para fazer para o Saulo, a gente não combina nada aqui, não tem nada de correr da raia, certo? E Saulo não, né, está aqui à disposição. E à medida que as perguntas forem chegando aí, o pessoal, certo, quiser passar para nós, a gente vai passando para Saulo aqui. Muita gente disse para mim que iria ligar hoje, certo, para perguntar um monte de coisa para você, Saulo. Eu quero agradecer aqui a presença do meu amigo Gilcinho, que veio diretamente de Porto Seguro, é um dos maiores técnicos, certo, na área de audiovisual, tá? Eu quero dizer que não foi fácil lhe trazer aqui, não. Hoje já esteve aqui Galego, dono da IGP Fibra, o dono da empresa veio hoje aqui, vê a internet como estava, disse que gosta muito de você, está lhe assistindo. Galego é um cara parceiro. Galego será o nosso próximo entrevistado, possivelmente para quinta-feira que vem, certo? Então quero agradecer a minha esposa que colou comigo nesse projeto. Mas, Saulo, você falou, o primeiro mandato não foi fácil e houve um momento em que todos diziam que nenhum vereador eleito voltaria. De repente, as urnas se abrem, certo? E você achou que você foi a zebra, você tinha medo, você tinha dúvidas, ou você tinha certeza de que seria reeleito? Ô Miro, como eu te falei no início, eu sempre gosto de colocar as coisas primeiramente na mão de Deus. Como eu te falei, a gente não consegue chegar a lugar nenhum e fazer nada sem a permissão de Deus. Sempre coloquei as coisas na mão de Deus. E se eu te falar que eu não tinha certeza, eu estou mentindo para você. Eu tinha certeza da minha eleição. Você tinha certeza? Eu tinha certeza da minha A cidade eleição. toda dizia que não ia. Eu tinha certeza da minha eleição. O que te dava essa certeza? Como a gente tá falando aqui agora, tudo aquilo que você faz, de bom ou de ruim, Sim. ele vai te dar de volta. Sim, certo. Entendeu? Tudo aquilo que você planta, você vai colher. E assim, o nosso trabalho, por mais que ele não aparecia, por mais que ele não aparecia na mídia, por mais que ele não aparecia na sociedade, mas nós estávamos ali fazendo aquele trabalho formiguinha, Certo. entendeu? Brigando aqui, correndo atrás ali, que tem muita coisa que acontece que a gente não coloca na rua, a gente não coloca na mídia, e são coisinhas pequenas que você tem que bater na porta, tem que correr atrás, Sim. entendeu? Nós temos vários pedidos de calçamento, temos vários inúmeros requerimentos e tudo travado, né? Sim. E aí é aquela agonia, vai, não vai, vai, não vai, mas fazendo trabalho, né, certo, aos poucos e confiando em Deus sempre, as coisas vão acontecendo. E viemos para a campanha, por um período até pensei em desistir, entendeu? E aí eu falei, poxa, aquilo que você falou, rapaz, você vai... você se doa, você doa seu tempo, você
passa a não ter vida pessoal, entendeu? Qualquer lugar que você está, você recebe as cobranças, as pessoas te ligam, você tem que atender, né? E aí chegou um momento que eu falei, poxa, rapaz, será se vale a pena continuar? Uhum. Né? E aí eu fiquei assim, parei no tempo, fiquei naquela dúvida, não que eu tinha dúvida da eleição, Sim. mas do que eu realmente queria. E aí, conversando com o meu grupo, né, os meus apoiadores, com minha família, e eles falaram, rapaz, que você decidir, a gente estamos juntos, mas eu acho que não é o momento de você desistir, não, viu? Você precisa brigar mais pela comunidade, aquilo que a gente não conseguiu conquistar agora, vamos para cima, e eu estamos juntos. Eu falei, pronto, então bora para tudo ou nada. E aí parti, meu irmão, para a campanha. Com garra, com coragem, entendeu? E aí você conquistou quantos votos? 1.284 votos. 1.284 votos. Com quantos votos você perderia? Com quantos votos? Ah. Deixa eu ver aqui. Menos quantos votos? Menos 200 votos. Menos 200 votos você não estaria Não. hoje aqui conversando como vereador? Não. Certo, ok. E só para você ter noção da certeza, um dia o prefeito perguntou para mim, né? A gente estava na Igreja Betel, e aí ele falou para mim, o partido vai fazer 3. Eu falei, rapaz, o partido não faz. Ele falou, o partido vai fazer 3. Eu falei, não, faz 2. Aí ele falou, faz 3. Você vai ter quantos votos? Eu falei assim, 1.280, eu falei com ele, 1.200 alguma coisa. Sim. Ele falou, então você é filho da mãe de nada? Aí ele falou assim, você é o terceiro do partido. Eu falei, não, eu sou o segundo. Eu falei, o partido faz 2, eu sou o segundo. Pô, pai, você tá vazado. E aí se concluiu, né? Então nem Jânio estava botando essa fé toda. Não, ele achava que o partido ia fazer 3, né? Não, o partido faz 3. Eu falei, rapaz, não faz 3. Eu falei, não faz. Porque ele. Então seu partido só fez 2. 2. Ele imaginava que Vanvan teria 2.500 votos. Certo. Na realidade, não aconteceu isso. Se Vanvan tivesse essa quantidade de votos, o partido faria 3. Certo. Ele não estava errado na matemática, não, né? Só que a gente não contava com a diminuição dos votos de Vanvan. E aí, mas eu falei com ele, ó, o partido vai fazer 2, eu vou ser o segundo, você pode ter certeza disso. Saulo, como é sua parceria com o Jânio Natal? Rapaz, Jânio... Seu acesso com o Jânio Natal? Jânio Natal, a parceria com o Jânio Natal. Jânio Natal, além de prefeito, é meu amigo. É um cara que eu considero muito. Tenho uma autoestima muito grande por ele. É um cara que é amigo. É amigo? Amigo. É. E um cara que, como prefeito também, é um cara excelente. Um cara político, né? Um dos maiores do extremo sul da Bahia, né? São quantos mandatos que Jânio Natal tem? 12, se não me engano, 12 com esse. 12 com esse. Não é para qualquer um, não. Sim. O currículo, né? Sim. E, né, você vê a expressão de voto que ele teve, né? Quase 22 mil votos, né, na frente do oponente. E agora, né, teve agora a decisão do tribunal. Sim. Né, foi mais uma vez eleito, né, praticamente. Sim. Né, conseguiu conquistar aí. Né, Deus vai confirmando as coisas. Jânio Natal, a parceria nossa é muito boa. É um cara que, quando a gente bate na porta dele, mostrando os problemas, dificuldade, ele não mede esforço para poder resolver. Se eu bater na porta de Jânio, você acha que ele abre a porta pra mim? Abre, atende ele. Ele já veio na sua casa, rapaz. O Jânio é parceiro. Beijo! Meu prefeito é top. Seu prefeito é top, tá bom. Ô Saulo, na gestão passada nós tínhamos 3 vereadores, certo? 3 vereadores. E o que aconteceu? Trancoso sofreu muito com essa quantidade de vereadores. Por que eu vou dizer isso? Porque, com muita constância, certo? Uma máquina estava em um lugar, e chegava outro vereador, tirava daquele lugar, levava para outro lugar. E era uma briga entre vocês. A gente sabe que alguns eram vítimas da briga, outros provocavam briga. E a população sofria muito com isso, porque aquilo que deveria acontecer não acontecia por causa dessa disputa. Um queria fazer, mas o outro... Não havia um cronograma para esses 3 vereadores trabalharem, e a confusão era muito grande, e acabou que, de verdade, Trancoso ficou num sofrimento muito grande por causa dessas brigas internas entre o grupo. Eu dizia muito ao grupo que eu nunca tinha visto um grupo tão desunido como era a gestão passada. Aí, de repente, Saulo é reeleito. Você hoje, depois do prefeito, é a segunda peça mais importante de Trancoso, certo? É o nosso vereador.
E aí, de repente, Saulo nos surpreende com o seu olhar agora para as pontas, não é? Eu lhe liguei essa semana e lhe falei da felicidade que tive de montar numa moto e vir de Tempero até minha casa sem cair dentro de um buraco. De repente, a gente solta um áudio que mandaram para mim e você sabe que eu vivo de notícia. Caiu na Voz da Bahia, eu tenho que divulgar. Notícia, né? Né? Eu vejo um áudio de um Saulo extremamente chateado, certo? Fleumático naquela hora, dizendo, olha, a máquina está lá, vai ficar lá, não vai sair de lá, já liguei para o secretário fulano, já liguei para Beltrano e o serviço está sendo executado. Minha pergunta é, você está tendo mais paz para trabalhar? Você acha que você, sozinho agora como vereador, aqui dentro do distrito, vai ter mais facilidade de executar seus sonhos, seus projetos? Ô, Miro, assim, para deixar bem claro, né? Sim. Vereador Saulo, eu nunca quis ir para briga e nunca fui para briga para tentar tirar algum serviço de algum lugar. Sim. Pelo contrário, nós sempre brigamos, como está acontecendo aqui hoje em Sapirara, para que o trabalho ele comece em um lugar, termine para depois fazer um outro. Certo. O que acontecia Isso antes? não acontecia. Não. Aí fazia uma rua, mas eu começava no condomínio, no Xandó. Fazia uma rua, duas saía. Ia pro Mirante Rio Verde, Maria Viúva fazia uma rua, duas saía. Vinha aqui em Sapirara, fazia uma rua, duas saía. Ou seja, o serviço ele não era feito. Ele não era completo. Era uma gestão do tiquinho, um tiquinho E aí, aqui, um tiquinho ali. o que nós precisamos? Precisamos que a máquina ela venha para o bairro e que ela faça o bairro todo. Sim. Não adianta só chegar aqui, passar na rua principal e deixar as ruas laterais sem passar essa máquina. Certo. Entendeu? Porque as ruas laterais também tem lama. Sim. Entendeu? E aí, então assim, eu nunca fui de atrapalhar serviço. Pelo contrário, estamos aqui para poder cobrar para que o serviço seja feito. Certo. Até para que as pessoas entendam que o papel do vereador não é executivo. Entendeu? Nós não estamos aqui para executar o serviço, estamos aqui para cobrar. Certo. Entendeu? Fomos eleitos para isso, para representar a comunidade. E aí, o que acontece agora, aquele áudio que você falou que Saulo estressado? Porque há 2 meses atrás nós vínhamos cobrando para que a máquina viesse fazer Sapirara. Sim. Aí a máquina veio, fez a Avenida de Tabela, né? Até o Café Norte. Quando terminou, viria para aqui, para a principal, e fazer as demais ruas. E aí a máquina foi para Caraíva. Beleza, que tinha que fazer o corredor turístico. Nós precisamos do turista, a estrada tem que estar boa. Eu concordo também. E aí foi feito. Só que quando a máquina voltou, já não veio para cá. E aí me deixou angustiado, porque eu vinha falando com a comunidade que o serviço ia acontecer. E a comunidade estava cobrando. E aí, no dia anterior, eu recebi um vídeo. O cara me chamou a atenção, né? Um amigo meu. Saulo, está acontecendo isso, está assim, assim, assado e tal, e tal. E eu falei, poxa, o cara me conhece e fez um vídeo desse e tal. Mas eu falei, vou lá. E aí vim aqui e realmente era pior do que eu imaginava. Viu que a situação... Entendeu? Então, assim, aí você tem que se colocar no lugar da pessoa. Entendeu? Eu sempre me coloco no lugar da pessoa. Se fosse eu que estivesse naquela situação, como é que seria? Então a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, às vezes, para ver se realmente aquilo tá bom ou se tá ruim. Sim. Entendeu? E aí eu falei, realmente precisa fazer. Aí, meu irmão, aí você liga... E aí você tem uma devolutiva, não vai fazer agora, vai fazer tal dia, vai para outro lugar, meu irmão. Aí eu falei, aí eu não vou aceitar isso. Até porque não funcionou das outras vezes de fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Nós precisamos concentrar força, concentrar trabalho em um bairro, para terminar o bairro ficar bonito, porque o cara fala, poxa, um exemplo, você vê o vídeo lá, a criança andando dentro da lama. Dentro da lama. E aí você se sensibiliza. Pô, eu já caí dentro da lama com minha galera. Aí eu peguei os vídeos, mandei pro prefeito, mandei pro secretário, pra Denison. Até dar um alô pra Denison, que é um cara parceiro. Toda vez que a gente solicita ele, ele é um cara que é solícito, tá sempre à disposição, entendeu? E aí, às vezes, tem alguns entravezinhos, né? E aí eu tive que surtar. Não tem jeito, é o que você tem que surtar. E aí mandei pro prefeito, não, faça o serviço. Como eu te falei, a gente nunca teve dificuldade com o Jânio. Entendeu? E aí as máquinas, ela veio para fazer o serviço de Sapirara, fazer Itacipoera, entendeu? Quando terminar aqui, vamos prestigiar outros bairros, como Maria Viúva, entendeu? Que está na mesma situação. E falando de Maria Viúva, tem muitas pessoas de Maria Viúva que me ligaram, certo? Dizendo que você precisa ter um olhar para Maria Viúva.
certo? Eu falei, olha, no dia do podcast vocês podem mandar suas perguntas. Eu tenho até aqui o que podemos esperar de Saulo neste mandato. Quem foi que perguntou? Hein? Sóis, minha amiga Sóis. Você sabe que Sóis é parceira nossa aqui, né? Boa noite, Sóis. Como é que tá você? Boa pergunta. O que podemos esperar de Saulo nesse mandato? Como você disse no início, né? Tenha certeza. Porque agora é só Saulo. Tenha certeza que vocês vão ter um cara com mais resistência, um cara que vai correr atrás para que as coisas realmente aconteçam dentro do nosso distrito, dentro do nosso município, que não é pequeno. Corremos atrás para poder resolver algumas coisas, para acontecer algumas coisas. Tenha certeza que vamos dar mais ênfase nessa gestão. Vamos estar realmente buscando, entendeu? Se empenhando mais. Estamos, falei que no outro, com força, com coragem, com vontade para que as coisas aconteçam. Estou visitando todas as escolas, vendo que as necessidades, se os quadros de profissionais estão adequados, se já estão bom, o que precisa ser ajustado. Estou sempre em contato com o secretário de Educação. Tem que mandar um abraço para ele aqui, doutor Luiz. É um cara também que é parceiro, é um cara que também, toda vez que a gente bate na porta dele, doutor, tá assim assado, precisa resolver isso aqui, ele tem disponibilidade, não, move para lá, puxa para cá, um cara que é parceiro. Sim. Né? E assim, as coisas começou a fluir, entendeu, Miro? Certo. Então, o que esperar de Saulo? Cara que já trabalhava, já corria atrás, vai correr atrás muito mais. Você acha que você pecou na gestão passada de não divulgar as coisas que você fazia? Se o marketing foi fraco, dessa vez vai ser melhor? Como é que é? Como eu te falei, né? Porque eu te cobrava muito isso. Muito na minha e não usava esse lado, né? Mas, enquanto alguns exageravam, você... Mas usar com responsabilidade. Usar com responsabilidade. Você pode ter certeza que vamos estar mostrando. Né? Minha mulher está mandando eu tomar postura aqui. Você fala, eu falo mesmo no ar. Postura. Beleza, tá bom assim? Tá massa assim, Saulo. Como eu estava falando, então assim, hoje a gente vê que as coisas começaram a fluir um pouco mais, entendeu? Então assim, eu vou estar cobrando, fazendo meu papel, que às vezes a comunidade, às vezes, Miro, ela confunde o papel do gestor e o papel do vereador, sim, entendeu? Ela cobra como se o vereador tivesse o poder de executar, de fazer. Pô, tenha certeza que eu poder ter o poder de fazer, que você ia ver a gente bagaçar isso tudo. Entendeu? Saulo, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Quando você fala que a população pensa que o vereador tem o poder de execução e tal, é preciso que se entenda isso. Na verdade, a gente sabe que o vereador não executa. Mas a gente viu essa semana, após este áudio seu, certo? Que o vereador que bate na mesa, que o vereador que se posiciona, que o vereador que toma postura, como minha mulher mandou eu consertar aqui a minha, e diz, esse negócio tem que sair, tem que acontecer, as coisas acontecem. Eu acho que é isso que a população quer ver do vereador, certo? Ele é eleito pela população. Então, ficar dizendo para a população, o vereador não faz, o vereador não executa, a gente sabe disso. Mas a gente quer ver esse vereador desse áudio que saiu esta semana, e foi o áudio que causou a nossa entrevista de hoje. Foi esse áudio que me deu um monte de novos seguidores no meu Instagram. Fique nervoso mais vezes, porque eu preciso de mais seguidores, certo? Mas é preciso se entender isso. Mas, Saulo, tem uma questão que eu quero te perguntar aqui. Na gestão passada e em outras gestões também, não somente na gestão de Jânio Natal, certo? Eu sempre dizia que a maioria dos prefeitos, eles confundem terraplanagem com jardinagem, certo? O que é isso? A gente vê que Trancoso é repleto de ruas de barro, né? E quase sempre, quando chove muito, muitos buracos eles aparecem e vem a máquina, mas vinha a máquina sozinha. E aí começava a raspar, ia para lá, e vinha para cá, ia para lá, vinha para cá. Mas na primeira chuva que caía, e eu intitulei A Chuva que Revela, não sei se você lembra disso, A Chuva que Revela vai dizer esse serviço aí. A primeira chuvinha que caía,
os buracos estavam todos de volta novamente. A minha pergunta para você não é nem pergunta. Aí, de repente, Saulo agora está só, está trabalhando, e vai eu passando em Sapirara e vejo Saulo, vejo Júnior, vejo o pastor Bispo, e vejo ali não somente a máquina, mas vi ali agora barro, cascalho, não sei, vi ali o rolo compressor e vi o vereador Saulo fiscalizando o serviço. Então isso, Saulo, foi o que faltou na gestão passada. Isso é só início ou você vai dar prosseguimento? Porque Itacipuera precisa da mesma coisa que você, com o apoio da prefeitura, está fazendo lá em Sapirara. Não vamos abrir mão disso. E eu acho que é isso que faltou, não é? Miro, é como você falou, né? Esse grito de guerra, né? Eu tive 1.284 votos. Sim. As pessoas me deram oportunidade para poder brigar, lutar por elas. Você pode ter certeza, meu irmão, que se precisar brigar pela comunidade, precisar brigar para que esse serviço aconteça, eu vou estar aqui fazendo o meu papel. Independente, como eu falei no áudio, independente de quem seja o secretário, o subsecretário, o administrador, o superintendente, meu irmão, nós vamos para cima para poder cobrar. Sim, porque esse sim. serviço precisa acontecer. Sim. Entendeu? A dificuldade de cascalho aqui na região nossa é muito grande. Entendeu? Uhum. O cascalho vem de Itagimirim, se não me engano, olha a distância que está. Itagimirim. Né? Agora a gente está tentando ver aqui na Veracel, aqui perto, aqui, acho que tem. Entendeu? Uhum. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa, entendeu? Pra gente ver que a gente consegue melhorar. Mas assim, o exemplo, as árvores, a gente mora numa cidade, num distrito que tem muitas árvores, precisa podar, porque isso aí também influi. Você vê que na matinha aqui não pega sol, então quando chove vira um auê. Entendeu? A gente tem vários fatores. Moramos num lugar que chove muito, graças a Deus. Sim. Entendeu? Então tem vários fatores. Mas tenha certeza que nós vamos brigar sempre, né? Pela comunidade. Como eu disse anteriormente, vamos brigar por quem votou e quem não votou. Somos vereador do município e vamos brigar por todos. Entendeu? Esse grito vai ser por todos. Vai ser na educação, vai ser na saúde, vai ser na terraplanagem, entendeu? Vamos estar nos 4 cantos do município correndo atrás, brigando. Já estamos fazendo isso, como eu falei para você. Entendeu? Estou nas escolas com os diretores. E aí, como é que está o quadro de funcionário? Está faltando o quê? O doutor Luiz, olha, está faltando aqui X pessoas aqui. Como é que vamos fazer? Tem outro chamamento? Tem como remanejar? Estamos em cima para que aconteça, para que as coisas aconteçam. Você, como vereador, Saulo, você nutre dentro de você algum sonho a ser realizado em sua vida como um homem, né, que as pessoas votaram, colocou lá na Câmara dos Vereadores? Você tem algum projeto massa, assim, que você tem vontade de realizar e ainda não fez? Ô, Miro, o meu sonho é poder ver um paciente chegar no posto de saúde e ser bem atendido na recepção. Sim. Meu sonho é ver as crianças indo para a escola e tá funcionando. Entende? Sim. Eu vou ser realizado quando eu ver que as coisas estão fluindo no lugar onde eu moro. Entende? Uhum. E você poder ter um hospital, a mulher sentir vontade de ganhar neném e ter um hospital para fazer o seu parto, não precisar ir para Porto Seguro. Sim. Temos um projeto, o prefeito nos garantiu que vai fazer o hospital em Trancoso. Esse é meu sonho, é poder ver... Você acredita que Jânio vai fazer um hospital em Trancoso? Acredito não, tenho certeza disso. Tenho certeza disso, tenho convicção disso. Então esse é o meu maior sonho, é ver Trancoso a cidade estruturada. É ver que o asfalto acabe de chegar aqui onde você falou, em Itacipuera. É ver que ele vai ser concluído do Mirante Rio Verde até o Maria Viúva. Entendeu? Como você viu ali, as pessoas passando dentro da lama. Nosso sonho é ver Trancoso com infraestrutura, não só Trancoso, mas como Sapirara, Coqueiro Alto, Itaporanga, Caraíva, né, os nossos distritos aqui, todos eles urbanizados, calçado, entendeu? Sim. A estrutura funcionando. Esse é o meu sonho. Você se emocionou, né, Saulo? Quando ele perguntou isso, quase chorou aí e tal. Porque a gente vê algumas dificuldades, né? A gente teve uma reunião com o secretário de... Posso falar, né? Sim, pode, sim, claro. No início agora do mandato, tivemos uma reunião com o secretário de saúde. E é assim, Miro, eu gosto muito de ouvir as pessoas, quando as pessoas me ligam, me reclamam, me relatam algum problema. E
os novos secretários agora, Renato Vaca, até mandar uma mensagem para ele, o cara, gente boa, um alô para ele aí. Renato Vaca? É o novo secretário de saúde. Por que vaca? Tem muita vaca esse ano? Eu não sei. Teve um dia que ele explicou isso aí, mas eu não consigo lembrar. É um cara que, toda vez que a gente... É muito solícito também. E aí, juntamos os vereadores, fez uma reunião na Câmara e convocou ele. A nossa pauta com ele foi... vai ter a seletiva da saúde agora. A gente precisa capacitar as pessoas que vão ser chamados. As pessoas vão ser chamadas grossa, certo? E essas pessoas precisam ser capacitadas. A pessoa que está na ponta, na recepção, ela precisa ser capacitada. Ela tem que entender que a pessoa que vai no posto de saúde, ela está indo com problema. Ela não está indo ali para brincar, para dar risada. Ela está com problema. E quem está do outro lado da mesa tem que estar preparado para receber essa pessoa com problema. Sim, e muitas vezes chega na recepção de um posto de saúde, a pessoa está totalmente desinformada. Não sabe, o médico faltou, ele não sabe por que o médico faltou. O médico saiu de férias, não sabia que o médico estava de férias. Tem um relato desse, a pessoa me ligou, pô, Saulo, rapaz, lá, eu fui no posto de saúde, uma falta de informação danada. Mas foi o quê? O médico saiu de férias, eu tinha um retorno, aí a menina da recepção não sabia que o cara tinha saído de férias. Aí ela falou, o médico saiu de férias. E quando é que volta? Não sei. E você sabe me dizer se lá na colina tem médico? Não sei. E que dia que vai ter médico? Não sei. Ou seja, o cara está doente, ele chegou numa recepção do posto de saúde para ser atendido, né? Com retorno para o médico. E a recepção não sabe da informação, né? Então trabalhamos isso com o secretário, que essa situação precisa mudar, entendeu? Ele é um cara que entendeu isso, né? E disse que vai trabalhar em cima de fazer uma reciclagem com as pessoas, né? Fazer um treinamento. E aí você tem mesmo dificuldade quando você vai pegar um medicamento. Você vai num posto de saúde e não tem um medicamento. Mas aquele atendente de farmácia, ele não sabe informar se no outro posto tem. Se tem, às vezes tem um medicamento. Sim. Então, não tem uma locução, uma informação um com o outro, entendeu? Certo. E nós vemos cobrando isso do secretário, né, para que isso realmente melhore. Porque isso não é só aqui onde nós moramos, isso é na rede, entendeu? As pessoas precisam entender que nós somos funcionário público. Precisamos estar preparados para atender as pessoas. Isso. Inclusive, pedimos até que essas seletivas ela tenha um tempo de probatória para que ver se vai dar certo ou não, porque as pessoas precisam ser humanizadas. Claro. Muito importante. Saulo, quando você fala de seletiva, né, nós estamos vivendo hoje um grande problema que eu tenho dito que eu nunca vi isso na vida. As pessoas passam na seletiva, mas elas não querem trabalhar em Trancoso, certo? E nós temos um problema que eu acho que você, como vereador, precisa sentar juntamente com o Jânio Natal, certo? Porque Jânio precisa ressignificar a questão Trancoso. Trancoso é diferente de todos os outros distritos. Onde é que eu quero chegar? O salário que se oferece, certo? Por exemplo, eu tenho um filho autista, certo? Nível 1. Mas existem mães, existem pais que têm filhos autistas de níveis mais elevados, que precisam de cuidadores, de cuidadoras, certo? Mas o salário que se oferece é muito baixo. Eu tive com uma psicóloga e ela disse, Miro, eu ganho R$ 2.500 por mês. Eu tive com uma chefe de enfermagem que ela disse, Miro, eu ganho R$ 2.500 por mês e pago R$ 1.200 de aluguel. Mas, em contrapartida, existem pessoas que não têm formação nenhuma, com um salário muito mais elevado, certo? Pessoas nomeadas pelo prefeito, e essas pessoas que estudaram tanto, certo? Têm um salário tão ínfimo, tão pequeno. Então, muita gente não quer vir trabalhar em Trancoso, e nós sofremos com isso, porque ainda existe sim, né? Não podemos negar, ainda existem várias escolas sem cuidadores, porque eles, quando vão ver, passam na seletiva, mas quando vão ver o salário de R$ 1.500, não quer trabalhar. E eu queria trazer isso para você ter uma conversa com o Jânio sobre essa questão, pô. Certo? Eu acho que é possível, o município tem muita grana, não adianta dizer que não tem. Eu falei isso com a Alessandra tem poucos dias, certo? A Alessandra teve uma reunião aqui com o pessoal de Itacipuera,
E quando ela colocou que o município não tinha recurso para isso e para aquilo, eu digo, eu discordo totalmente. Tem muita grana, é muito dinheiro. E o que você pode fazer para resolver isso? Aqui a coisa é diferente. Uma kitnet é R$ 1.500 que por mês, vereador. Ô Miro, Trancoso é um lugar diferenciado, né, em tudo, Sim, se falando. Sim. É um lugar que tem um custo de vida muito caro, né? Mais caro que os outros lugares que é normal. Nós entendemos isso. Mas também é um lugar de oportunidades, né? O cara faz uma diária de R$300, R$400, R$500, o cara não quer trabalhar um salário mínimo. E, como eu te falei, existe alguns entraves. Um exemplo, no início da gestão passada, nós tivemos um problema com os guardas de trânsito, entendeu? Se não me recordo, teve que passar alguma coisa na Câmara por um período curto, né? Que eles iam trabalhar para tentar pagar um salário diferenciado, porque senão a gente não ia conseguir. Né? E essa semana mesmo, na sessão da Câmara, foi relatado pelo colega Rodrigo Borges, líder de governo, né? Ele está querendo fazer uma comissão para que possamos sentar com o prefeito para ver esses ajustes de salário. Já estava sendo feito, segundo ele passou, já está sendo feito um projeto para reajustar os salários. Isso foi da saúde, né? Porque se a seletiva agora, quando você vai olhar lá, o salário não cria... fazer que no outro, você vai ter dificuldade também na seletiva. Isso. E aí vai se formar uma comissão, né? E podemos também pedir para que expanda essa comissão também para a questão da educação. Por favor, né, entendeu? vereador? Vamos estar assim, incluindo isso aí. Vou conversar com o Rodrigo Borges, né, para a gente poder colocar nessa comissão também essa questão dos cuidadores, né? E como vai ser agora da saúde, né? A gente tentar englobar mais algumas situações que estão realmente abaixo. Saulo, eu tenho aqui uma pergunta. Queria agradecer ao Elimar Maciel. Ele faz uma pergunta para você aqui, dizendo: Saulo, existe um olhar para uma parceria com a Coelba para melhorar a energia de Sapirara, pois a queda de energia é constante e devido à energia ruim, né, quem tem padrão paga valores absurdos. Essa pergunta é extremamente importante. Só este mês nós já tivemos falta de energia diversas vezes. Hoje mesmo eu fiquei morrendo de medo porque tivemos falta de energia. Mas a gente viu, Saulo, que essa questão de energia, tanto com Jânio como com Cláudia, tanto com um candidato a vereador, que eu não quero citar o nome, isso foi usado muito, certo, como promessa de campanha, de que Trancoso não sofreria mais tanto com essa questão da falta de energia e a energia de baixa qualidade. Esse problema ainda perdura. E é uma questão que a população precisa que alguém intermedie isso. E a pessoa que nós temos para intermediar agora é você, rapaz. E aí? Como é que fica? Ô, Miro, como sempre, eu estou à disposição para poder correr atrás, brigar pela comunidade. Tenho a certeza disso. O problema de energia realmente é sério, não só aqui em Sapirara, né? Nos outros bairros em Trancoso também, Trancosinho estava assim, com frequência. Sim, dias, hoje mesmo, né? no Maré Viúva, acho que estava sem energia, entendeu? Mas podemos estar cobrando, entendeu? Até formar uma comissão aí na Coelba. Conheço o gerente lá, João Paulo. O cara, toda vez que a gente bate na porta, nos atende, entendeu? Mas eu acho que, assim, eu sempre vejo eles fazendo trabalho, reparos, né? Trocando transformadores. Semana mesmo estava na praia, na rua da praia ali embaixo, ali, trocando os transformadores, colocando outros maiores, né? Eu creio que já deve estar trabalhando em cima disso, mas eu posso buscar uma resposta melhor, entendeu? Sentar com o João Paulo, até convidar ele para vir aqui, vou falar com ele para você convidar ele para vir aqui, para dar, entendeu? Eu falo sempre com o João Paulo, às vezes ele zanga comigo. Tinha um cidadão aí que tentou cortar minha comunicação com o João Paulo, mas graças a Deus que agora a gente está livre e João Paulo está conversando comigo legal. E aí nós temos aqui o problema aqui que, como eu falei, problema não, precisamos das árvores, né? Sim. Só que as árvores no fio de alta tensão viram um problema. Isso. Né? Eu já tinha solicitado para ele, acho que uns 30 dias atrás ou mais, né, que ele viesse fazer essas podas, né?
Trancoso, a gente tem algumas árvores que estão no fio de alta tensão, que ela pode energizar ali e pode até causar um acidente e matar alguém. Sim, entendeu? Sim, e ele falou que ia tirar uma semana ou 10, 15 dias para o carro poder fazer esse trabalho, mas não veio ainda. Não sei se foi por conta da chuva, mas vamos estar cobrando, entendeu? Semana que vem a gente pode estar... Tá gravado aí, viu, Saulo? Eu posso... Você tá dizendo que vai estar cobrando e eu vou sim, vim sim. Próxima semana vou estar em Porto, né? Sim. Vou lá na Coelba sentar com ele. Ok. Entendeu? Até se você querer ir, eu te chamo, sei lá, você vai comigo. Será um prazer ele acompanhar, meu vereador. Pronto. Eu vou dar uma brilhada no sapato. É pra ir de paletó e gravata também, não. Igual o senhor fica, não? Precisa não. Saulão, você sabe que eu tenho por você um respeito e um carinho muito grande. Existe uma música de Zezé de Camargo e Luciano que diz: eu quero flores em vida. Tem gente que deixa para dizer coisas às pessoas depois que elas morrem. Eu quero lhe dizer que você tem meu respeito e admiração, certo? Porque você nunca foi agressivo comigo, sempre foi respeitador. A gente vê que sua vitória, como você disse, eu tinha certeza. Você tinha certeza daquilo que você plantou, né? Mas houve um momento no dia das eleições em que houve até prisão de gente que estava comprando voto, de dinheiro e tal, em que eu cheguei para Júnior e disse: Júnior, vai para cima que agora é a hora. Você lembra desse momento? Eu disse: Saulão, essa é a sua hora, vai para cima. Você foi para cima, o resultado chegou, né? Eu quero te dizer que essa questão que você está falando aí das podas não é conversa. Nós já presenciamos hoje aqui, iniciaram-se as podas baixas em Itacipuera, mas precisamos urgentemente das podas altas. O pessoal foi embora e disse: certas árvores, que são elas que causam isso, nós não podemos fazer, só a Coelba. Para deixar claro para a comunidade, é que a prefeitura ela faz a poda enquanto ela está abaixo do fio de alta tensão. Quando a árvore, quando as galhas elas chegam no fio de alta tensão, aí a gente não tem essa estrutura para poder mexer, já é a Coelba. Entendeu? Então, por isso que às vezes a gente não consegue fazer. Tem pessoas que mandou de mesmo, tem um pessoal que mandou de alguma coisa lá da rua, só que tá no fio de alta tensão, não tem como mexer. Aí só Coelba. Aí só Coelba. Ok. Entendeu? Saulo, Joel da Multigás, né? Tá pedindo pra você mandar um alô pra ele. Mandar um beijo. Você já aprendeu a mandar o beijo de Jânio? Como é? Ainda não. Joel é um parceiro, Joel tá aí ligado aí, um cara que nos ajudou na campanha aí, tava junto com a gente na luta. Joel, você mora no meu coração, não paga aluguel, irmão. Você é concorrente seu, não? Que você não vende gás, não, né? Eu não tenho concorrente, eu tenho parceiros. Você tem parceiros? Esse aí é o parceiro. Ô, Saulo, em alguns momentos eu ficava até pensando, eu ligava para você e você dizia assim: Mira, eu tô aqui na canoa atravessando aqui para Caraíva para levar uns gás. Você já sendo vereador, então não subiu para a cabeça em momento algum o poder com você? Ô Miro, eu sempre falo para as pessoas, né? Eu gosto do que eu faço. Sim. Eu gosto de trabalhar. Uhum. Eu cresci trabalhando, né? Certo. Meu pai largou minha mãe e aí meu irmão mais novo tinha 1 ano de idade. Eu sempre trabalhei com minha mãe para criar meus irmãos. E eu gosto do que eu faço. Independente de ser vereador, eu vendo gás e água, né? Eu preciso trabalhar. E não subiu o meu ego, entendeu? Sim. Não subiu o meu ego. Tanto que você pode chegar em qualquer secretaria e perguntar: rapaz, como é que é o comportamento de Saulo aqui? Eu sempre chego, bato na porta, se tiver a fila eu espero, não passo na frente de quem está na fila aguardando para ser atendido. Sim. Eu tenho respeito com as pessoas que estão na fila, entendeu? Se não dá para atender aquela hora, eu volto mais tarde, entendeu? Tem gente que fala, né, o vereador tem prioridade. Não. Prioridade é quem está na fila, quem chegou primeiro. Você tem que seguir a regra. Muito bem. Eu vejo dessa forma. Olha, quero mandar um abraço pro nosso amigo Thierry, certo? Thierry foi meu eleitor. Eu não sei porquê, Saulo, que eu só tive 93 votos, você teve 1.284 votos. Eu pensei que eu ia arrebentar com a boca do balão. Eu pedi lâmpadas para Itacipuera, iluminei esse bairro todinho aqui, consegui aqui um poço artesiano. Nem você, nem nenhum outro vereador conseguiu. Eu consegui transporte escolar. Rapaz, eu consegui tanta coisa, briguei com todo mundo. Jânio ficou retado comigo e quando a Suzana abriu, só 93 votos. Agora eu acho que foi mandinga de Júnior, porque Júnior disse que eu só ia ter 100.
Nem nos 100 eu consegui chegar, pô. Meu grupo tinha seu amigo, hein? Meu grupo tinha 170 pessoas, pô. E nem o voto do grupo todo eu tive, pô. É difícil ganhar uma eleição. Eu não quero saber desse trem mais nunca na minha vida. Ô, Miro, você sabe que eu sou candidato ao Senado agora, né? Não quero só esse trem grande. Eu fui candidato a deputado e eu tive 1.164 votos, pô. Para deputado eu tive 1.164 votos, para vereador eu tive 93, pô. O que é dessa? Ô, Miro, você não teve medo dos seus oponentes, não? Porque teve um que gastou 600 mil reais e tomou lapada, perdeu. Teve um outro que gastou 400 mil e teve um de Porto Seguro que aqui dentro gastou 100 mil reais. Esses momentos em que você viu essa galera gastando essa grana toda, certo? Você não tremeu na base, não? Que foi esses caras que tirou os meus votos tudo, eu tenho certeza disso. Ô, Miro, primeiro, eu lhe admiro muito, você é um cara que é correria, é um cara que realmente cobra pela comunidade. Eu vejo seu esforço, né? A comunidade também vê o seu esforço, né? Você é um cara que cobra. A comunidade vê, mas não você não, você não cobra pra você cobra pra comunidade. Isso. Entendeu? Você quer ver a coisa acontecer, né? Isso é importante. Tudo tem o seu momento. Sim, eu lhe digo isso, tudo tem o seu momento. Mas eu não quero saber desse momento mais, não. Tudo tem o seu momento. Uhum. E aquilo que você faz, Miro, de bom para as pessoas, tenha certeza que vai voltar para você de alguma forma. Eu aprendi isso na igreja. Quando você dá com a mão, esqueça da outra. Claro, entendeu? Claro. E eu sei que você é um cara assim. Entendeu? Obrigado. Pode não vir da forma que você imaginou que viria como político, mas Deus vai te abençoar de alguma outra forma. Pode ter certeza disso. Obrigado, Solon. Entendeu? Olha, pode ter certeza disso. E aí, concluindo, quando você falou que o pessoal realmente estava gastando, realmente dá um friozinho na barriga quando você chegava em algum lugar e o cara falou, o cara me deu isso, o cara me deu aquilo. Dinheiro demais, pô. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Entendeu? Porque realmente pesa a estrutura. Tinha umas famílias aqui, Saulo, que todos diziam que iam votar em mim, né? E aí tinha um candidato a vereador que estava com um saco de dinheiro. É mesmo, pai? E aí, 2 dias antes, quando eu fui passando pela porta do pessoal, os meus adesivos não estavam mais. Aí uma mulher chegou para mim e disse assim, Miro Veloso, abre o seu OI, com o seu pessoal e tal. E aí eu olhava pro pessoal que ia votar em mim e o pessoal começava a abaixar assim a cabeça. Eu dizia, meu Deus do céu, não vai dar certo esse trem. Realmente, ser candidato a vereador, para mim, é um desafio muito grande, né? Eu já decidi, certo, para a felicidade de alguns, né, que não serei mais candidato a vereador mais nunca. E eu disse para a esposa que eu só saio agora de deputado à presidência da República, certo? Porque eu consigo muito mais votos. Sóis, tem outra pergunta para você aqui. Não? Tem aqui, Saulo, o que precisamos também é de escoamento. Precisamos que as ruas sejam calçadas ou asfaltadas com escoamento, construção de galerias de águas pluviais, não é? Que cobrar para isso acontecer. Você precisa cobrar para isso acontecer. Não, tem que cobrar para isso acontecer. Ô, Miro, só está falando de um trabalho nós bem feito. Nós já tivemos aqui uma reunião com o pessoal da Embasa. Na época acho que era Mário Júnior, o gerente da Embasa aqui, Trancoso. E questionamos ele em alguns lugares que não tem ainda rede de esgoto. E ele falou que eles tinham um problema, né, desde a gestão anterior, que não tinha sido assinado o contrato da Embasa, entendeu? Com a prefeitura. Então eles não tinham como fazer investimentos. Certo. Né? Eu não sei ainda como está agora, né, esse ano. Né, mas depois eu vou dar uma verificada, vou dar uma sondada para como que anda isso. Beleza. Mas a argumentação da Embasa na época foi que eles não tinham contrato ainda com a prefeitura. Já estava trabalhando acho que mais de 12 anos sem contrato e eles não tinham mais de 10 anos e não tinha como eles fazerem esse investimento. Ok. Tem outra pergunta para você aqui, Saulo, da Camila. Ela está dizendo assim, parece que é a sobrinha sua que ela está falando. Ela está falando para mim então, né? Ok. Tio, é porque ela me chama de tio. Eu pensei que era para Saulo, tio Saulo. Tio, fala sobre o transporte escolar, ou sobre o transporte para os universitários. Saulo. Tem mais outra aqui? Aqui é tudo ao vivo, viu? Camila, que mora na casa, tá.
Isso aqui eu entendi. Camila e tá assistindo. Pera aí, moço. Calma. Aqui, rapaz, é ao vivo, meu irmão. É igual os programas de televisão. Tá acontecendo vários acidentes na volta das universidades por falta de transporte e as estradas em condições ruins. Saulo, eu me recordo muito bem de que essa questão do transporte universitário, rapaz, teve gente que enganou demais os universitários, que fez foto, que marcou data, que disse, vem, tem surpresa aí. O negócio é assim, vem surpresa aí. E até hoje, os nossos universitários estão sem transporte. Eu acho isso vergonhoso demais, porque você chega em Itagimirim ali, tem transporte para os universitários, certo? Você chega em Itabela, tem transporte para os universitários. Você chega em Eunápolis, tem transporte para os universitários. E você chega em Porto Seguro, os universitários têm que botar a mão no bolso, certo, para conseguir ter uma formação. O que é que o vereador pode fazer sobre isso? Compra essa briga aí pelos nossos futuros médicos, doutores, advogados. Miro, só para responder a sua pergunta aí, só para dar um adendo, essa questão do transporte universitário, ela existe em Porto Seguro. Sim. Inclusive o prefeito de Natal é um cara muito sensível a essa questão. Existe onde? Como? Existe. Existe lá em Porto, não, então? Existe aqui em Trancoso também. Viu? Chega lá. Na campanha passada, na campanha retrasada, aliás, o prefeito ele se comprometeu em colocar o transporte para os universitários. Que ele não é de obrigação da prefeitura o transporte universitário para a universidade particular. Ele não é de obrigação da prefeitura. Só que o prefeito ele se comprometeu em dar esse transporte para os universitários. Quando se iniciou as aulas, não tinha saído ainda da licitação. E nós íamos cobrando, né, pedindo o prefeito para que acontecesse e tal, relembrando ele das promessas. Ele, não, vamos fazer, vamos para cima. E aí, quando chegou no período que era para acontecer o transporte, não tinha licitação ainda. Só para você ter ideia, o transporte aqui de Trancoso, universitário daqui, que sai daqui para Eunápolis, ele só aconteceu porque a gente estava em cima do empenho. Primeiro, que aconteceu que o prefeito já tinha garantido. Segundo, os primeiros 3 meses a gente se empenhou, acho que foi 3 ou 4 meses, fomos para Porto e não tinha saído da licitação. O secretário alugou um ônibus de última hora, trouxemos esse ônibus para poder fazer esse transporte dos alunos. Sim, eu cheguei a ver. Porque não tinha feito a licitação, só para você ter ideia. Coisa que a gente não colocou na mídia, coisa que a gente não... Entendeu? Ele ficou trabalhando acho que 3 ou 4 meses até ser a licitação. E o secretário se virando para poder pagar esse ônibus. Para você ver que o prefeito ele tinha garantido que ia colocar o transporte, ele honrou com o transporte. Sim. Esse transporte está acontecendo até hoje para Eunápolis. Porto Seguro tem o transporte para Eunápolis. Arraial tem o transporte para Eunápolis. Mas Trancoso não tem. Esse ano agora teve essa dificuldade do transporte para Porto. Sim. Né? O secretário já está ciente. Estamos aguardando o dinheiro voltar para a gente poder trabalhar em cima disso. Mas já estamos correndo atrás para que o prefeito entenda essa necessidade. Entendeu? Certo. Mas Jânio é um cara muito sensível, é o que eu te falei. O que já tem, já funciona. E tem transportes para universitário. Quando a gente fala assim, não tem transporte, fica parecendo que não existe o transporte para universitário. Né? E como eu estou te falando, não é de obrigação da prefeitura, mas o prefeito ele fez questão de colocar. Entendeu? Só que a demanda ela vai crescendo. Não é isso? Certo. Ela vai crescendo. E, pra você ter ideia, a gente tem quase 50 e poucos alunos cadastrados no ônibus que vai para Eunápolis. Entendeu? Então esse transporte já acontece. Então, assim, a gente não pode negar que ele não existe ou que ele não está acontecendo. Ele está acontecendo. A gente tem essa lacuna que abriu aqui de Trancoso para Porto Seguro. E a gente vai trabalhar para que isso se resolva. Se você pegar as pessoas que usam esse transporte daqui para Eunápolis, para eles foi um alívio, entendeu? Porque eles pagavam 800, 700 reais, variava muito, alguns empresários ajudavam, e ficava pesado para o cara poder pagar a sua mensalidade, pagar transporte, né? E hoje eles foram agraciados, né? Vamos trabalhar para que esses daqui, Trancoso, também eles sejam agraciados, entendeu? O nosso trabalho é esse, é buscar. E como nós buscamos lá atrás e aconteceu aqui em Trancoso, como eu estou te falando, os primeiros 3, 4 meses aconteceu porque a gente estava em cima. Nós trouxemos o ônibus para poder o povo ir no dia seguinte. Entendeu? Mas Jânio, ele cumpriu com o compromisso dele. Então esse transporte ele exige. Eu estou te falando que eu não preciso mentir para você. Entendeu? Agora, abriu essa lacuna
de Trancoso para Porto Seguro. Inclusive, ano passado, teve as reuniões na Câmara, né? Teve aquele negócio da CPI do transporte. A Águia Azul liberou o carro para que fizesse o transporte todo dia. Acho que era todo dia no início. Depois ficou só meio de semana, justamente para poder agraciar esses alunos. Só que a empresa falou que era muito pontual. Ia um aluno ou outro, entendeu? Não deu aquela ênfase, então acabou. Mas vamos continuar brigando, lutando. Você pode ter certeza que já falamos com o secretário, vamos aguardar o prefeito chegar para a gente poder trabalhar isso com o prefeito. Mas não vamos desistir de fazer esse pedido, de estar trabalhando em cima disso, pode ter certeza. Nós estamos aqui com o vereador Saulo, da distribuidora, reeleito vereador. Ele que muitos diziam que não ia chegar lá, não é, que estava morto. Ouviu isso, Saulo? Muitas vezes. Muitas vezes. Rapaz, o cara dizer tá morto Eu já vi você engolindo um sapo várias vezes, Saulo. É uma característica sua que eu presto muita atenção. Houve até um dia em que nós dois comemos sapo junto. Não sei se você lembra disso aí. Não é? Armaram uma para nós aí que foi feio, né? A gente estava esperando aí o secretário de quê, Saulo? Foi pro da zoonose, não foi assim? Vinha para vacinar os cavalos e aí sequestraram o secretário. Eu vi você nervoso naquele dia, né? E ficamos ali esperando. E os cavalos foram todos desviados, rapaz. E você ficou assim, rapaz, na sua lima, se mordendo e tal. Você tem sangue de barata. Ó, meu primo Saulo, por favor, fala da água. Fala da água perto de Fabão da Lanternagem, promessa de Jânio na sua, não sei, Olive Maria Dias. Olha, realmente ali perto de Fabão, a água, você sabe que essa água de Sapirara sempre foi uma briga nossa muito forte, né? Nunca me faltou aqui um dia de água, mas Sapirara já chegou a ficar diversos dias. E todas as vezes em que eu falava sobre a falta d'água, acontecia uma articulação de se mandar funcionários que trabalhavam em Sapirara e em uma casa que tinha água e se postava um vídeo e jogava nas redes sociais e dizia que era mentira de Miro Veloso. Até hoje, Sapirara sofre com falta de água. Eu já falei, Saulo, que esse problema é um problema muito fácil de se resolver. Existe um aparelho que se chama pressurizador. Através da pressurização, a água passando por ela, certo? Esse pressurizador vai jogar forte essa água e vai chegar nos lugares como esse local aqui, que é perto de Fabão da Lanternagem aqui. Muito fácil, tem coisa que é fácil de se resolver e não se resolve. Esse lugar que ela está falando aí, eu acho que eu já estive lá, acho que fui na campanha. Sim. E aí acho que eles não têm água literalmente. Sim. Entendeu? Sim. Eles não têm água literalmente. Sim. Entendeu? Aí uma rede, século XXI, é uma rede nova que eles têm. Não, eles não. É uma rede nova que tem que ser feita. Entendeu? Para as casas novas que o pessoal mudaram para ali recente. Entendeu? Não é uma coisa antiga, não. É que eles mudaram para ali recente, estão precisando ali que façam uma rede nova. Né? Mas nós vamos dar ênfase nisso aí, né? Vamos procurar trabalhar em cima para que sejam também agraciados também. Pode ter certeza que vou ter um vereador para estar cobrando, tá batendo na porta do secretário. Pensa num cara que tem tempo disponível para bater na porta do secretário, sou eu. Você já tomou a ciência da responsabilidade que está sobre suas costas, Saulo? Você hoje é o único vereador de um dos distritos mais procurados, certo, do mundo, né, que é Trancoso. Você já acordou para isso? Porque o que eu tenho de pedidos aqui, de cobranças, né, são muitas. Você está preparado para isso mesmo? Ô, Miro, eu tenho ciência, sim. O que eu também recebo no meu telefone é inúmeras mensagens. Às vezes eu nem consigo responder a todos. Sim. Mas eu estou sempre procurando responder, entendeu? Dar uma atenção. A responsabilidade é muito grande,
entendeu? Uma reunião que eu tive com o prefeito na casa dele, eu falei, cara, você sabe da minha responsabilidade agora, não sabe? Sei. Falei, pronto, eu vou estar sempre lhe cobrando, correndo aqui atrás aqui, e agora preciso que você ajude o meu município, o meu distrito, porque o negócio não vai ser fácil não. Sim, entendeu? Sim, não está fácil, e você vai ter que me ajudar literalmente, porque senão as coisas não fluem. Saulo, vamos falar agora de transporte público. Eu tomei ciência de que Jânio havia concedido 2 linhas de vans, certo? Não sei para quem, tá? Para que essas linhas funcionassem atendendo ao pessoal de Coqueiro Alto e Itacipuera, certo? Essas concessões foram doadas. No entanto, estas vans não estão fazendo este serviço. Nós não temos transporte público. É uma dificuldade muito grande para que as pessoas saiam, principalmente quem mora em Serraria, certo? Quem mora nos bairros mais longínquos. Você tem algum projeto nesse sentido de nos trazer um transporte público? Já passou da hora de Trancoso ter, né, um transporte para atender a todos, né? A Secretaria de Concessão, Miro, ela tem que direcionar, né, essas concessões que foram liberadas, né, e cobrar para que realmente aconteça. Sim. Né? É o papel dela, né? E assim, e se não, o que precisa mais para ser atendido esse transporte? Né? Eu me recordo que teve alguém lá tem um menino que fazia o trabalho de balsa Trancoso, e que ele estava fazendo trabalho em Coqueiro Alto. Ele começou a fazer o ponto dele lá dentro, Coqueiro Alto, Trancoso, Coqueiro Alto. Não sei se ele ainda continua, mas acho que até ano passado ele estava fazendo. Né? Não sei se continua ainda. E às vezes o cara coloca o carro lá e às vezes não dá aquele retorno, sei lá, não tem a quantidade de passageiros suficiente e acaba desistindo. Não sei se ele desistiu, mas realmente precisa. Né? E era um trabalho que ele fez que realmente eu falei, pô, vai dar certo agora porque o pessoal sabe que tem um carro que vai estar saindo indo e voltando nos horários certos, né? Sim, As pessoas precisam, né? De ter horários. E aí eu não sei ainda se ele continua fazendo esse trabalho, mas eu acho não, tem que entrar aqui também em Sapirara, tem que ter essa van aqui dentro para fazer esse transporte. Apesar, aliás, nós já temos também aí alguns... O alternativo. Né? Uhum. Mas se a gente tiver mais alguém para complementar isso, é muito importante. Porque você sabe que tem gente que pode pagar pelo serviço e tem gente que não pode. Sim. Então... Só para você ter ideia, um exemplo. Às vezes eu vejo ali o pessoal ali da van, ali, todo mundo ali aglomerado ali na praça ali e tal. Sim. Mas eu acho que se criasse uma rota, sei lá, com horários definidos, né, para um exemplo, né, um circular. A pessoa, esse transporte saindo, exemplo, do Xandó, passando por Maria Viúva, Almirante Rio Verde, sentido praia. Nós não temos isso hoje, né? E aí, um exemplo, você quer ir para a praia, o mototáxi cobra o quê? R$20? R$15? R$20 o quê, rapaz? Então, assim, se nós tivéssemos esse corredor, seria muito importante. Eu acho que as pessoas teriam uma outra oportunidade, né, para poder descer a praia, para poder ir ao mercado, né? Mas podemos trabalhar em cima disso, né? Saulo, agora eu quero lhe apertar aqui sem lhe abraçar, né? Porque eu já sei que você tem quem lhe abrace, né? Na gestão passada existiam alguns arranhões entre vocês, vereadores, né? Eu sei que você não causava isso, né? Pela sua pessoa. Eu não estou aqui para lhe estar dizendo que você era o santinho também, né? Mas existia uma certa rivalidade. E agora nós temos uma preocupação. Naquele áudio seu, você falou com o Denison, eu quero a máquina, mas você também citou a secretária Alessandra Quaresma. Como é que está a sua relação com a secretária? Existe alguma... Vocês não se batem? O que é que está pegando? Explica para nós aí, porque eu confesso que
eu estou preocupado com isso. Nós precisamos que os poderes estejam em harmonia. Né? O que é que está acontecendo entre você e a Alessandra Quaresma? Fala para mim. Ô, Miro, Você falou para eu não fazer certas perguntas, mas a língua coça, não tem jeito. A Alessandra é uma pessoa boa, uma pessoa resolutiva. Sim. Uma mulher que é guerreira, eu admiro muito a resiliência dela. Grava isso aí que a Alessandra não vai dormir hoje. Ela é uma pessoa guerreira, ela corre atrás. Né? Não tenho nada contra a Alessandra, como eu falei no áudio, nem contra a Alessandra, nem contra ninguém. Ela é representante do executivo, de quem tem que fazer, certo? E eu sou do legislativo, eu estou aqui para cobrar. Sim. Isso vai ser a Alessandra, como eu falei no áudio, a Alessandra, que está hoje no cargo. Quem estiver lá, José, Maria, João, meu irmão, eu ganhei para vereador para representar a comunidade, representar o povo. Isso aí não vai me tirar o direito. Eu fui eleito por 4 anos. Eu vou brigar com quem for para as coisas realmente acontecerem. Nós vamos pedir. Se não acontecer, eu preciso ir para a briga. Entende? Sim. Porque às vezes você pede e não vai. Aí, meu irmão, aí você tem que ir para cima para poder acontecer. Certo. Isso vai ser... Eu brigo com ela direto, mas brigo mesmo. Sim. Mas no bom sentido. Sim. Entendeu? Depois eu brinco com ela, você tá com raiva de... Não, Alessandra, jamais. Estou aqui para cobrar, para fazer o meu papel. Eu já falei para ela já. Antes a gente era calado. É isso que você falou? Sim. Hoje não, hoje eu falei pra... Antes você era um gatinho. De eu repente já falei... um leão apareceu. Eu já falei para ela já falei para alguns secretários, e eu estou aqui para cobrar. Entendeu? Ela goste, não, quem seja está lá ou não, eu estou aqui para cobrar e eu vou cobrar isso. Se nós fizemos ali o requerimento, a indicação, se nós fizemos ali, protocolamos ali o pedido e ele não aconteceu, pode ter certeza que eu vou estar em cima cobrando. Isso eu vou brigar com ela, quem estiver lá. Não tenho nada contra a pessoa dela. Sim. Como te falei, pelo contrário, ela é uma pessoa que ela corre atrás, ela luta, ela faz acontecer, entendeu? Sim. Só que, meu irmão, se não tiver acontecendo, nós vamos para briga, nós vamos cobrar. Entendeu? Independente dela, quem estiver no cargo dela. Entendeu? Independente de quem seja o secretário. Apesar que a gente tem uma boa relação com o secretariado. Certo. Entendeu? E eu sempre falo, não sou eu como os colegas vereadores, se o secretariado ouvisse, o superintendente ouvisse mais os vereadores, as coisas ia fluir um pouco mais, porque nós estamos na ponta, entendeu, Miro? Okay. Nós estamos na ponta, recebendo toda reclamação, toda bancada, entendeu? Okay. E o nosso papel agora é reportar ao secretariado, que o prefeito designou para que exercer a função de executar, e aí cobramos isso deles, olha, tá assim, tá assado, precisa resolver isso aqui. E aí, meu irmão, se não acontecer, aí Saulo vai ficar bravo mesmo. Olha, eu quero agradecer esse podcast de hoje ao supermercado Oba Oba em Sapirara. Quero dizer que, pessoal de Sapirara, nós não temos necessidade de ir para longe. Supermercado Oba Oba tem tudo aquilo que você precisa, certo? O atendimento é excelente. Quero agradecer ao meu amigo Igor Madeiras, que pertinho da gente, certo? Que colocou a gente nesse podcast. Igor disse que gosta muito de você, tá? Quero agradecer também a Casa das Gôndolas e agradecer a todas aquelas pessoas que têm torcido por esse projeto nosso, que não tem sido fácil, viu, Saulo? Você iniciar um projeto, você se ressignificar, e tem gente que lhe apoia, tem gente que não, né? Mas eu acredito que a gente, trabalhando sério, né, a gente vai chegar lá. Quero agradecer mais uma vez ao meu amigo Gilcinho, certo? Que, não sei se você sabe, Gilcinho é o técnico, né, de som. Eu posso falar, Gilcinho? É o técnico de som, de áudio e vídeo da Câmara dos Vereadores. Olha a minha preocupação para fazer esse podcast com você. Eu mobilizei de São Paulo a Porto Seguro. Minha filha, que é blogueira, que fez aquele vídeo, né, que para você. E eu disse, Gilcinho, eu vou trazer o vereador Saulo. O único vereador eleito. Ô, Saulo, tem horas que eu penso que eu votei em você e nem votei em mim, velho. Eu não sei não, velho. Porque eu gosto desse cara demais, velho. Então, para mim é muito bom estar com você aqui, né? E lhe confesso que torci muito. Obrigado. Você me pediu que a entrevista fosse só 15 minutos. Eu disse, não se preocupe, você tá igual Galego da IGP, viu? Galego vai ser meu entrevistado aqui.
Mas tá com medo também e tal. Né? Disse pra antes a gente tomar um vinhozinho e dar uma relaxada. Digo, rapaz, relaxa que vai dar tudo certo. Saulo, não sei se a gente tem mais alguma pergunta de alguns... Não? Beleza? Saulo, eu quero te agradecer mais uma vez por sua presença aqui. Tá? Eu quero te dizer que o que eu desejo para você é que Deus renove suas forças a cada manhã. Tá? Acredito não ser fácil. Era um sonho meu, né? Estar lá, porque eu sou um cara que sonho muitas coisas. Mas meu sonho se parece muito com os seus, ver o nosso povo feliz. Tá? E o meu desejo é que você faça o povo de Trancoso feliz, o povo de Porto Seguro feliz, que você tenha sempre esse lado seu de empatia, de sentir, né, o sofrimento do outro em você. Quando você disse aí, o meu sonho é que as pessoas cheguem no posto de saúde e sejam bem atendidas, certo? Que elas saiam com o seu medicamento, que nós tenhamos aqui um hospital. Isso são sonhos de quem realmente se importa. O mundo está cheio de pessoas que não se importam mais com ninguém. Que você seja este homem que se importe, certo? E eu acredito que você vai ainda alcançar voos muito mais altos. Muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe. E o microfone do Mentalize está à sua disposição para as suas considerações finais. Miro, eu que agradeço pela oportunidade, né? Você abriu a porta da sua casa, né? Do seu programa, para a gente poder bater esse papo. Você e sua esposa. Muito obrigado mesmo pela confiança. Mais uma vez, eu quero agradecer aos 1.284 votos que eu tive. Né? As pessoas confiaram em mim mais uma vez. Tenha certeza, vou repetir, tenha certeza que estamos com mais força, mais coragem, mais dedicação. Vamos correr mais, vamos buscar mais. Tenha certeza que vamos nos empenhar para que as coisas realmente cheguem, não só aqui em Trancoso, mas em Sapirara, Coqueiro Alto, Itaporanga, Caraíva, Chico Mendes, foi uma luta, Chico Mendes também, nossa, lá em Chico Mendes, né? Porto Seguro, em alguns bairros, que nós também fizemos algum trabalho, Rio da Vila, no Areião, e assim, em alguns outros distritos que estão mais longe, que a gente precisa também estar dando assistência. Tenha certeza, vocês vão ter um cara com mais ênfase, com mais garra, para poder correr atrás de soluções para os nossos problemas. Ok, essas são as palavras do vereador Saulo da Distribuidora, foi o nosso entrevistado de hoje, né? E é o que é para fazer aqui mesmo? Fala. Ok, quero finalizar mostrando aqui, né? Todo mundo. Fala, velho. Tem jeito, é só eu e Saulo aqui. Nós dois, né? Olá, Saulo, beleza? Agradecer a todos aí que nos acompanhou, né? Só alegria. Assim estamos chegando ao final de mais um podcast Mentalize. Se você ainda não segue a nossa página, segue a gente lá, tá? E quero dizer que logo, logo nós estaremos aqui com nosso amigo Galego, certo? Galego será possivelmente o nosso próximo entrevistado, Galego da IGP Fibra, certo? E está convidada também a Alessandra Quaresma, certo? A estar aqui conosco. Está convidado também o prefeito Jânio Natal. Mas eu quero deixar claro aqui de que o nosso podcast não vai tratar apenas de política, não. Nós vamos trazer aqui médicos, advogados, vamos trazer aqui o Gari, nós vamos trazer aqui a costureira, vamos trazer aqui gente dessas formações. Esse é o desejo nosso, por isso esse nome Mentalize. Vamos pensar mais muitas outras coisas. Valeu a todos, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo podcast. Valeu. Já foi?